1. Portanto, também nós considerando que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Agora, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Em troca do sofrimento, Deus diz a Jesus que ele seria o nosso rei, o nosso salvador. E por amor com essa possibilidade de ser o nosso salvador, ele jubilou. E por isso, ele suportou tudo o que suportou. Aí é o que diz o escritor aos Hebreus: refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que nós, vocês, mas no caso nós, não vos fatigueis e tão pouco desanimeis. Eu quero falar hoje sobre a herança do cristão. Eu quero mostrar a herança que nos foi proposta, e daí eu quero mostrar os versículos que são usados para pregar essa herança erroneamente, não é? Geralmente a gente vê, falarem de heranças, a herança do crente, e realmente é uma herança para nós. Mas eu gostaria de fazer vocês perceber como é fácil eu usar versículos soltos e falar de coisas que a Bíblia não fala, ensinar coisas que a Bíblia não ensina. Bem, herança da Bíblia. Portanto, também nós, uma vez, o versículo que lemos, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vocês viram que nós vemos aqueles versículos, nenhum modelo dado por Cristo de abandono, da sua glória, para ser o nosso Salvador, e um incentivo para que nós abandonemos os bens do mundo para conseguirmos essa glória. Então aquele versículo lá, ele fala que a igreja que quer alcançar esta herança, ela deve sofrer aqui, porque se viver piamente vai sofrer, imitando Cristo, que deixou tudo por amor à salvação. Aqui esse comentário eu peguei ele feito já na internet, e o cidadão que postou, ele usou este versículo, não fala de herança, mas diz: e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele amarra esse versículo. Eu vou ler o texto de novo para vocês, desse texto principal aqui, Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tão pouco desanimeis. Aqui fala de uma condição para servir a Deus, sofrendo por esse serviço. O mesmo versículo o cidadão posta, e daí ele põe outros versículos. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar a você esta terra como herança.
Esses versículos são usados pela teologia da prosperidade para dizer que você tem uma herança. E você tem mais essa, espiritual. Não a que está referindo o versículo que é material. Essa herança aqui era de quem? Era de Abraão. E que terra era essa? E Canaã da onde? Do Oriente Médio. A terra de Israel. Não é para você. O segundo versículo. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda a parte na herança dos bens de nosso pai. Aqui eles falam de você com Deus, mas aqui não está falando disso. Aqui é Raquel e Lia falando do pai delas. Quem que era o pai de Raquel e Lia? O sogro de Jacó? Raquel e Lia disseram isso, né? Você tem herança, a herança do teu pai, que é Deus. O versículo está invertido, nada a ver uma coisa com a outra. Os filhos que nasceram depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos, para receberem a sua herança. Tu farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. Aqui já ele fala de um outro aspecto de herança. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei aos seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. A prosperidade diz: toda essa terra, todo esse mundo Deus vai dar para nós, tudo teu. É tudo mentira, irmão, não tem nada a ver com isso. Aqui fala da promessa feita a Abraão. A promessa feita a Abraão são três: é a promessa da terra, a promessa da multiplicação dos descendentes e a promessa da bênção a todas as nações na sua descendência. A promessa da terra foi cumprida quando eles entraram em Canaã. A promessa da multiplicação foi cumprida, Jeremias fala disso. Salomão faz uma declaração dizendo que eles reinaram sobre todos os reinos, todo mundo pagou para eles tributo e viviam todo mundo em paz. A única promessa que ficou, duas cumpriram-se no Velho Testamento, foi a da bênção de todas as nações, que seria na descendência de Abraão, no Cristo, que seria o Redentor. Esta bênção é espiritual e esta bênção diz respeito à igreja. As outras não. Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo esse um povo obstinado. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança, ainda como o povo de Israel. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, que era dos que desobedeceram. Eu darei a vocês como herança a terra onde há leite e mel, com fartura. Eu sou o Senhor de vocês, que os separou dentre os povos. Que terra é essa que está falando? Canaã. Canaã física de Israel. Vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos, e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Lá em Levítico, quando Deus faz a promessa. Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, mas nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. É uma outra situação de Levítico. Aqui ele cita os textos separados para poder trabalhar bem na mensagem, né? Onde fala de rebelião, de pessoas que não querem, mas referindo-se sempre àquela terra de Canaã. Disse ainda o Senhor a Arão: se você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Esse é um versículo muito famoso que o pregador da prosperidade diz: irmão, você que está aí chorando porque você não prosperou igual ao teu irmão, mas a tua herança é o Senhor, te consola, meu irmão, porque no céu, quando ele vê que ele não pode dar mais nada para o irmão, ele dá essa dosezinha aí, né? Como fez aquele irmão: não chore, porque o Senhor acabou de me mostrar a tua casa no céu, toda de ouro, com um carro de ouro na garagem. Eu, se fosse dizer: irmão, por que eu quero um carro de ouro lá no céu? Eu quero um carro de ouro aqui, para eu vender aí as peças e fazer dinheiro. Lá no céu não vou precisar de ouro. Então eles usam versículos que não têm a ver com a promessa,
com a herança do crente. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Aqui eles usam para pegar no dízimo, né? Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O dízimo era para os levitas que fariam o trabalho do templo. Digo o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Aqui eles fazem o seguinte: o dízimo eles comem, porque a igreja lá entrega para eles. Aí depois eles fazem uma campanha e usam esse versículo. O Senhor está dizendo que você que dá o dízimo, você dá o dízimo e tem que dar mais 10% do dízimo. Então você ganha 10 mil, você dá 1.000. Então hoje você vai dar mais 100, que é os 10% do 100 que você deu para o Senhor dobrar a bênção. É mentira. É falcatrua. Quem tinha que dar eram eles. Se fossem levitas, porque o dízimo não pertence nem a eles. Esse dízimo é para manter a casa do Senhor quando havia o templo e quando havia os levitas que sacrificavam. Nós não temos sacerdote para sacrifício. Nosso sacerdote é Cristo e não apresentamos mais sacrifício. Não temos templo, então não temos dízimo. Mas eles fazem o dízimo dos dízimos. Os irmãos levam direitinho, bonitinho e saem contando a bênção. A terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes listados. Uma clã maior deu uma herança maior e uma clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o número de recenseados. Você vê que é bastante físico o que Deus fala aqui nessa herança e nessa promessa. Não tem a ver com a bênção espiritual da igreja. Tem a ver com o povo de Israel que Deus estava constituindo. Essa nação não existia. Deus tira essa nação do seu coração, cumpre ela em Abraão e ali ele cria um povo para adorá-lo. Essa nação não existia. Deus não fez acepção de pessoas quando escolheu os judeus, como os diziam os judeus ter sido escolhidos. Não existia. Existia Abraão, que não era judeu, era caldeu. Se fosse hoje, seria um iraquiano, porque os caldeus são na terra do Iraque, a região onde foi situado. Mas dele Deus fez uma nação, e por isso tem aqui o regulamento político, físico, social, espiritual, teológico. Deus constrói essa nação, e por isso um monte de promessas, um monte de regras, né? Tem que ser assim, não pode ser assim, tem que fazer isso, não pode fazer isso. Deus estava constituindo a nação. Não tem a ver com a igreja. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Aqui eles não se atrevem a esse versículo, né? Eles pulam, porque daí sorteia, de repente é o irmão que ganha. A igreja, o pastor tem que sair da igreja para o irmão, e ele não faz isso. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima, que foram contados foi 23 mil. Não foram contados junto com outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. Veja, aqui já começa a complicar, porque era uma promessa física. Eles também pulam esse versículo, mas ele faz parte do contexto. Ele só pega aquele que distraz o dízimo, Deus vai te dar uma herança, aguenta o sofrimento e continua trabalhando na igreja, continua trabalhando no templo, sustentando os levitas. Aqui, como implica uma coisa mais material, ele pula, ele não mexe com isso. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Também não mexe, porque não tem como mexer nisso. Mas se ele quer obedecer os versículos que falam de herança, ele teria que fazer tudo isso. Aí aqui eu coloquei em números bem garrafados, porque eu queria que vocês lessem os versículos. Aqui, essa parte que nós vimos, foi a herança falada no Velho Testamento, que é usada erroneamente para alugar o povo participar de uma coisa que não tem nada a ver. E aqui eu coloquei os versículos onde fala da nossa herança como igreja.
Lá nós vimos que era tudo material, tinha até partilha de bens. Morreu o filho, entrega para a filha. Pega do sogro e dá para a sogra. Era uma coisa bem complicada, porque era terreno, era legal, dentro de uma sociedade que estava sendo construída. Não tem a ver com a herança que nos foi prometida, que é a bênção do céu. Quem lê para mim o primeiro aí? É na sequência, hein? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quem é o rei? Quem é o rei, irmãos? Jesus. Qual é o reino? Celestial. Quem que vai receber? Para quem que ele está dizendo isso? Para os salvos, para nós, né? Que somos salvos. Amém. Muito bem respondida. Para nós. Isso é certeza de salvação. Essa bênção é espiritual ou material? Espiritual. Atos 20 e 32. Vamos lá. Agora, irmãos, encomendo-nos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Que herança é essa? É terra? É bens? Não. É espiritual. Gálatas 3,18. Porque se a herança provém da lei, já não convém da promessa, mas de Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Amém. Aqui Paulo faz uma explicação porque havia uma correlação de judaísmo com o cristianismo, mas a herança não provém da lei. Ela foi feita como promessa. Promessa de vida eterna. O que foi feito a Abraão foi cumprido. A promessa da terra é a multiplicação dos seus descendentes. E pela mesma promessa, a bênção dada em Abraão para todas as nações, salvação em Cristo, esta continua. Duas, as promessas a Abraão foram 3. 2 foram cumpridas no Velho Testamento e uma está no Novo, que é o cumprimento da salvação. Efésios 1:11. Digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa herança é espiritual ou material? Fomos nós que fomos feitos heranças. É material ou espiritual? Vamos lá, Efésios 1:14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção de possessão de Deus para o louvor de sua glória. Herança espiritual ou material? Espiritual. 1:18. Não. É 1:18. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa bênção é espiritual ou material? Espiritual. Colossenses 1:12. Damos graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos de todos. A herança dos santos na luz. É espiritual ou não? É material? Espiritual. 3:24. Ciência de que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que está em serviço. Que recebereis, né? Então não recebemos ainda. Hebreus 9:15. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressores, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Promessa do quê? Eternidade, vida eterna. O Pedro 1:4, Pedro 3:9, Pedro 3:5. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, em dizendo, pois para isso mesmo fomos chamados, a fim de recebermos bênçãos por herança. 1 Pedro 1:4, o senhor deu? 3:9. 3:9. Tá, não, tudo bem. A fim, não, só pega um pedacinho, irmão, que o senhor deu aí. Como é que é? A fim de receberdes A fim de recebermos bênçãos por herança. por herança. Bênçãos por herança. Vamos lá, 1 Pedro 3, 1:4, né? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós. Reservada aonde, irmãos? Nos céus. E o 5:3, que fecha. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Mano, lê o 4, que acho que o 4 começa a explicar. Fala dos que tem que servir a Deus. E
Quando aparecer o Não, desculpa, não é o 4. Pega lá onde começa com maiúscula. Eu não sei se é o 2. Para termos o texto inteiro. Ao invés de 5.3, talvez 5.2. Isso, vamos lá. Que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. É para apacentar o rebanho, não por força, mas voluntariamente. Voluntariado não tem recompensa nenhuma, é voluntariado. Deu R$1 não é mais voluntariado. Tá tendo... Quando eu faço um favor para você e você me paga R$100 pelo favor, você me deu um preço. Se você faz o mesmo favor, mas como você é meu amigo, você quer me cobrar R$1, também foi um favor pago, foi um trabalho salariado, eu te paguei R$1. Então, para ser voluntariado não pode ter recompensa. Então, não por força, mas voluntariado. Depois, não o quê? Tem mais uma parte importante para quem cuida do rebanho. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. De ânimo pronto, nem por torpe ganância. Então, todas essas heranças das quais fala a Bíblia, essas heranças para o salvo, ela é espiritual. Mas Deus não abençoa o espiritual? Já falamos isso trocentas vezes. Abençoa. E vai nos abençoar. Mas o nosso interesse pelo Evangelho não pode se basear nisso. Agora o nosso estudo aí. Só para vocês terem uma ideia de como é fácil lançar versículo, aquele da caixinha da promessa. Pede-me e te darei as nações. O caboclo, puxa, eu vou mandar no mundo. Te darei as nações por herança. Eu vou mandar em todo mundo. Porque é isso que o versículo está dizendo. Pede e te darei as nações. Não tem a ver com a bênção espiritual da igreja. Esse é o Obama. Hã? Obama. Acho que nem ele conseguiu, né? O Bin Laden queria essa bênção, mas mataram o Bin Laden. Não seria boa nação para ele ganhar. Para Jesus. Não, ali não. No texto não. Você pode até ter essa vontade, uma vontade abençoada. Mas ali na verdade, o povo de Israel ia dominar, se não se rebelasse, né? Mas se rebelaram. Vamos lá, ao falarmos em herança, não podemos deixar de mencionar o conflito. Essa folhinha você deve ter aí, tá? Não podemos deixar de mencionar o conflito e até morte que a mesma pode desencadear entre as partes envolvidas, devido à avareza no coração do homem privado da graça de Deus. Às vezes, para os gananciosos e materialistas, isso leva a brigas feias, amarguras e disputas judiciais. Alguém lê a referência aí para mim? Jesus entrou num caso desse. Estava alguém tentando disputar e querendo que ele fizesse juízo sobre isso. Tem que ser rapidinho, irmão, nós temos um monte para ler. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É como sempre, né? A multidão procurava Jesus por causas materiais. Jesus dá um fora aí. É como aconteceu com os peixinhos e os pães. Aquela multidão precisava comer, Jesus multiplicou. Eles foram tudo para a igreja. Esse homem dá peixe e pão. O governo romano de vez em quando jogava uns pãezinhos por cima do muro para acalmar a multidão. Aí ele falou: não, mas o meu objetivo não é esse. Lembre que os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que vem do céu. Quem come a minha carne e toma o meu sangue, esse vive. Eles arregalaram e falaram: opa, não é isso que nós queremos. Nós queremos peixe e pão. Carne, sangue humano, esse cara é louco. E foram saindo. De 5.000 ficou só 12. A pessoa numa igreja de 5.000 ficar só 12? Aí Jesus olhou e falou: vocês também não querem achar alguém que dê pão e peixinho para vocês? Aqui fora. O Pedroca disse: não, Senhor, nós queremos a vida eterna, então vamos embora. A propósito da herança, o apóstolo Pedro faz menção à nossa herança em sua primeira carta, nós lemos já.
Em seguida, ele nos exorta a exultarmos na verdade, dizendo: nisso exultais. Vamos ler isso daqui? 1 Pedro 1,6. Nisso exultais agora no presente, por breve tempo, se necessário sejais conquistados por várias provações. Se veja, ele está dizendo nos alegrarmos por esta herança que nos é prometida, por esta bênção que nos está reservada, mesmo passando por privações e por várias provações. Ou seja, essa herança celestial, ela é motivo de te dar regozijo quando você aqui passa uma luta. Antigamente os crentes tinham mais facilidade em glorificar a Deus na luta. Quando o bicho apertava, o parafuso apertava, ele buscava, ele se atristava, ele falava, na verdade ele expunha. Hoje não, hoje ele murmura: não, mas nessa igreja, ele faz campanha e nada acontece. Não vou dar o dízimo, e faz uma barbaridade, que não tem nada a ver, mas tudo bem. Poderaldo, isso aí não está ligado também à questão dos direitos humanos, que antes, vamos dizer assim, a sociedade em si não tinha muito, não defendia muito o direito do cidadão. E hoje em dia, o direito do cidadão é muito defendido até pelos governos, e as pessoas se sentem no direito de ser bem acolhida e ter seus direitos. E na questão da fé, também eles estão mudando. Eu até diria que pode ser, mas a igreja até agora não deu resposta nenhuma. Porque a igreja, ela sempre teve a obrigação de dar direitos aos seus concidadãos, e ela nunca fez isso. A igreja só quer. Não, estou dizendo de dar glória. Não, mas é como eu digo para você, não pode ser no mundo geral. Mas se o crente hoje ele for solicitar, ele não tem o retorno. Digamos que como igreja, como a evolução, a igreja fizesse o que diz o estatuto, tudo bem. Mesmo assim, ela estaria cumprindo o papel físico dela e não o espiritual. Né? Hoje as pessoas estão mais espertas, essa é a verdade, e exigem mais. Mas quando um crente exige da palavra de Deus um compromisso material, é porque ele não tem entendimento do que é o compromisso Deus-Igreja. Deus-Igreja é bênção espiritual. Igreja e membro, dentro da nossa Constituição, daí seria compromisso material. Mas as igrejas não fazem isso. Quem fazem isso muito bem feito são os espíritas e os católicos. Os evangélicos protestantes não fazem isso. Mas meia duziazinha, eu estou falando a nível mundial. Espírita e católico a nível mundial. Não estou falando de missãozinha na África, missãozinha na Etiópia, 60 crianças nas creches, uma casa de idosos, né? Que infelizmente, quando nós fomos registrar isso daqui, descobrimos que 90% dos pastores usam para garfiar o governo. No meu tempo dizia garfiar, não sei se... Acho que não está mais em foco essa gíria, né? O homem mostrou um armário e falou: está vendo esse armário? Cheio de processo. Processo do quê? Dos pastores que pegaram dinheiro e dividiram entre eles e não prestaram mais conta para o Estado, como não tem quem fiscalize também. Com ONGs, né? Abrindo ONGs aqui, ONG ali. Então a igreja deveria fazer isso, mas na parte espiritual. Hoje ela promete um bem, né? Que não é aquilo que é revelado. Ao contrário de tantas riquezas terrenas, a herança do cristão não pode ser corrompida, nem pode apodrecer. As coisas deste mundo são temporárias. Vamos ver? Nós temos que ler todos esses versículos aí. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolarás, e todos os vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão. O senhor leu Hebreus? Certo. Esta é a nossa herança, porque estaremos com Ele, né? Isso deve nos mostrar que um lar no céu é muito mais importante do que uma casa linda aqui na terra. Toda herança terrena irá apodrecer, oscilar e cair, mas nossa casa celestial nunca. Vamos ver ali a referência? Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui é uma questão cultural. Habitavam em tenda como nômades, mas não se importavam com o material. Eles aguardavam a pátria celestial. Não estou dizendo que você tem que abandonar tudo, não é isso. Trabalhe, lute. Se puder oferecer conforto para a tua família, ofereça. Mas não troque a fé por isso. Não aceite o evangelho por isso. Você vai dar com o nariz na porta. A intenção do coração Deus conhece. Você quer ser salvo? Ele quer te salvar. Vamos aí devagar com as coisas, né? Vamos fazer realmente o que está sendo pedido. O povo de Israel, crendo, era cultural, tudo bem, mas eles não tinham muita preocupação, porque eles aguardavam o que era celestial. Nossos pertences espirituais são puros e livres de contaminações. O futuro lar do cristão não é manchado pelos males morais e espirituais que vemos frequentemente neste mundo. Essa pureza é descrita claramente nas Escrituras como honra, glória e luz. Vamos ler Apocalipse? Nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Amém. Independentemente de quanto esta terra se contamina, ambiental ou moralmente, quando o cristão fecha seus olhos ao morrer, ele parte para um país que não tem nenhum tipo de impureza. Vamos lá? Neste momento, Deus está nos preparando, neste momento agora, para aquele lugar, nos equipando para livrar-nos da impureza. Apocalipse 27. Isto, 22, depois 14 e 15. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Agora 22, 14 e 15. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora dentre os crentes, feiticeiros, impuros, os assassinos, idólatras e tudo aquilo que ama a prática, a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esta é a herança, nós temos que lutar por isso. Nessa briga que está de homossexualidade, igreja, né, com os seus direitos, eu já vi movimento, pastores que escrevem, que mandam e-mail para unir as forças, para fazer campanha, para que a igreja vença mais essa batalha, para que a igreja impere, porque se a igreja evangélica dominasse o mundo, seria uma bênção. Deus nos livre e nos guarde de uma coisa dessa. Viraria uma inquisição, porque é religioso. O mesmo que o catolicismo fez quando dominou o mundo, fariam os crentes agora, não tenha dúvida. Pois eles fazem campanha de oração para Deus matar o inimigo deles. Imagine se eles dominassem. Quando Jesus veio ao mundo, havia judaísmo, religiosos, e havia desreligiosos, ou irreligiosos. Eram dois caminhos, duas opções. Jesus apresentou um terceiro caminho, que não era nem religioso e nem irreligioso. Porque quem domina, mata. Deus não nos matou pelo seu amor, mas quem domina, mata. Se o mundo todo fosse crente, nós seríamos escravos dos crentes. Uma boa parte já é. Teve um irmão que escreveu para mim que tem essa semana aí que está com vontade de se matar, porque o pastor descobriu uma falcatrua dele e ele
ao invés de pedir perdão para o pastor, fazer o que o pastor disse, o pastor ele não fez, se rebelou e o pastor amaldiçoou ele e disse que agora está morrendo toda a família dele. Já morreu o primo, morreu o sobrinho, vai morrer todo mundo. Ele está desesperado. Eu escrevi para ele assim, irmão, ele também era um pastor. Falei, como o senhor é um pastor, eu não tenho nem o que lhe dizer. Não respondi, porque o que eu vou dizer para um homem desse? Acreditar numa barbaridade dessa? Diz que vai se matar, paciência. Então você vê, se dominando igrejas, eles dominam, imagina se eles dominassem o mundo, nós estaríamos enrascados, irmãos. Fosse ela quem fosse, Beleléu, fosse quem fosse. Quem tivesse no poder ia sugar. Só quem fez isso foi Cristo. Os religiosos dos fariseus, saduceus e tantos outros mais sugavam o seu povo. Os irreligiosos sugavam o povo. Aí chega Jesus e diz, não, mas não é assim. Ele mostrou um terceiro caminho. E é nesse terceiro que nós temos que entrar. Se você ficar religioso demais, você vai se perder. E se você ficar relaxado, você vai se perder. É a parábola do filho pródigo. Como eu falei para vocês, o pródigo ali é Deus. Porque pródigo quer dizer quem gasta sem medidas. Aí você tem o filho que ficou em casa, o filho mais velho, que é tudo direitinho, tudo na Bíblia, tudo bonitinho, e faz o que o papai manda, mas não conhece o pai. É murmurador e julga o irmão. É avarento, está pensando na riqueza. Vai se perder. E tem o filho que foi bagunçar tudo, que também se perderia, mas de repente volta. Então Jesus não apoia nem aquele nem aquele. Ele ensina o que deve ser feito. Então não podemos ter domínio nem de irreligiosos e muito menos de religiosos. Porque o irreligioso, ele é melhor do que o religioso. Porque, digamos que os irreligiosos dominassem. Vocês não iam mais poder falar. Fechamos as igrejas, tudo bem, está tudo bem. Quem quiser casar com um homem, casa. Quem quiser casar com um cachorro, casa, e assim vai. Está tudo bem. Você só não poderia, digamos, ter uma igreja para ir. Ia ter que aceitar lá, olhar o homem com o cachorro, a mulher com o cachorro, o homem com a mulher com a mulher. É normal. Mas se fossem os religiosos que dominassem, eles iam fazer igual no Iraque. Converte ou vai para a espada, eles iam te matar. Você não ia ter a segunda opção. Eles iam ser piores do que os outros. Então nós temos que orar para Deus nos livrar dessa encrenca, né? Cabe a nós ver a sabedoria e cooperar com Ele pela nossa lavagem e santificação inicial. Acha aí que nós vamos ler. Pelo desprezo da prática do pecado e pelo andar na luz e confessar nossos pecados quando tropeçamos. Coríntios, João e João. Vamos lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O mais simples aí dos pecadores são os maldizentes? Nessa sua tradução? Ou tem alguma coisa menos leve? Tem roubadores? Quem é que tem aí alguém tem um adjetivo mais fraquinho? Os bêbados. Os bêbados, nem esses entrarão. No céu não entra pecado, seja de qualquer tamanho que for. Não entrarão. É bíblico isso. Tem maldizente na igreja? Não tem, a igreja é santa. Esse não vai entrar também, está ali, ó, maldizente. Roubadores tem, mas vamos deixar os roubadores para lá, que é só a cúpula. Né? A plateia, coitada, só é roubada, é a cúpula que rouba. Então vamos na plateia. Nem esses não entrarão. Vamos ver 1 João. Se Deus purifica tudo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro,
Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quem tem a esperança nele se purifica como ele é puro, porque se pecar, transgride a lei. Pois o pecado é a transgressão da lei. O outro lá, 1:7. Se porém andarmos na luz como está na luz, quando temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Só assim que o sangue purifica. Não é porque você é crente de qualquer jeito, não, que o sangue vai te purificar. Você pensa que está lavadinho, mas está manchadinho. A hora que for na prova da janela, tem a prova da janela ainda? Tem, né? Como total. Na prova da janela você não passa. Amarelou, você desce. Nossa herança, não estou fazendo propaganda da Omo, não, viu, irmãos? Nossa herança celestial não desaparecerá. Tantas das coisas que vemos ao nosso redor nesse mundo desaparecem. Elas morrem porque são temporais. Vamos ver o Tiaguinho. O que diz o Tiaguinho? O irmão, porém, de posição humilde, glorie-se na sua dignidade, e ouvindo na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rio dos seus caminhos. Ou seja, são temporais o que passamos aqui, né? Precisamos ter atenção para não trocar as coisas daqui pelas coisas celestiais. O senhor leu o 4 também ou não? Não. Só o 1. Não, daí eu só no 12. Tá? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa aprovação aqui é um versículo muito lido na reunião de obreiros, mas é outra mentira do pastor. Essa aprovação aqui é você suportar a aprovação por amor a Cristo. Porque você perdeu, porque você perdoou, porque você suportou a humilhação e se comportou como um cristão. Não é para você suportar o jugo que ele põe nas tuas costas, você trabalhar 24 horas por dia, ganhar R$500, né, e enriquecê-lo. Não é isso não, é de desuso. Né? Não é porque ele te esbofeteou, porque tem uns que batem nos obreiros, né? Te pendurou na parede, fez não sei o que, te xingou. Essa aprovação é quando você suportar as afrontas por amor a Cristo, e não por sacrifício do templo ministerial, pedra e nome e tudo. Tá? O versículo é usado e os irmãos ficam com medo, né? Meu Deus, estou aqui sofrendo. Tem irmãos que sofrem, tem irmãos que choram, tem irmãos que têm medo do pastor. Você acha que o pastor desse entra no céu? Mas nem pintado de ouro. O 4, 13 a 16 o senhor leu, Antônio? Ou não? Capítulo 4. Então, por favor, 4, 13 a 16. Atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã, e iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. Em vez disso, devi dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vocês viram a profundidade desse versículo? Todo pensamento como esse é maligno. Eu faço, você não faz nada. É por isso que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus. Porque a tua vida estando ali, ó, é como eu disse, não deixa de trabalhar, não deixa de lutar pela tua sobrevivência, mas dê importância à tua vida espiritual. Quando sair em busca de uma palavra, que seja de uma palavra, não de bens materiais, não de interesses pessoais. Porque se você morrer nessa, você está frito. Ele diz que todo pensamento igual a esse é maligno. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quando eu estava bem ruim no hospital, foi um amigo,
padre. Eu estava com dor. Ele achou que eu estivesse chorando de medo da morte, mas não era. Eu estava até querendo a morte, ver se a dor passava, porque eu sou muito medroso para dor. Quando tem dor, eu choro mesmo. Ainda bem que a Néia me suporta. Eu digo, não tenho minha mãe, deixa eu deitar no teu colo, eu quero chorar, estou com dor. Aí ela faz colo, eu deito e choro mesmo, não tem conversa não. No hospital eu fiz isso também, um baita de um homem chorando, e ele achou que era de medo. Aí ele veio para me visitar, falou, eu já te conheço, e você também conhece quem eu conheço. Eu não vou te dar nenhuma palavra de conforto, porque você não merece. Ele falou para mim. O que eu vou dizer para você é o seguinte, você falou que estava certo. Lembra uma vez que nós tivemos uma discussão, numa boa, você falou que você estava, na verdade eu não falei que eu estava certo, eu falei para ele que os crentes estavam certos, mas ele relevou a minha ignorância e disse, lembra que você falou que estava certo? Eu falei, lembro. Aí eu ri, porque eu lembrei do caso. Falou, pois é, então o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, se ele quiser te levar, ninguém vai impedir, não adianta você ficar chorando. Porque ninguém impede, se ele quiser levar, ele leva e acabou. E se ele não quiser levar, também não adianta você chorar e ninguém querer te mandar, porque também não vai. Porque quem manda é ele. Então, se você está certo, vai firme, vai com Deus. Aí me cumprimentou e foi embora, o Padre Hugo. Ele falou certo. Então tem que estar, como ele falou, está preparadinho, então se vira. Porque se ele te chamar, ninguém vai dizer que você não vai. Não tem médico, não tem cirurgia. Se ele fizer assim, você vai e acabou. E se ele fizer assim, ninguém te empurra também. Se te matar, ele te ressuscita. Foi o que ele quis dizer. Então, você não falou que estava certo há muito tempo, então te vira aí. Vai com Deus. E foi embora. Aí ele saiu, eu chorando, a dor não passou. A dor foi passar meia-noite. Eu fiz um escândalo, dei um soco na parede e veio uma médica lá e me deu uma droga mais forte. Aí a dor passou e eu dormi. Mas eu fiquei pensando no que ele disse, é verdade mesmo, né? Tá num aperto, fica em desespero, não adianta, irmão. Se for a hora de você ir, Deus e obra. Mas o que eu não fiz, problema teu. E o que eu deixei de fazer, problema teu. E o que eu queria fazer, problema teu. Porque se ele fizer assim, como disse o Padre, você vai. Aí é o que Tiago quer dizer, não digamos que faremos. Vamos cuidar da nossa vida espiritual, vamos trabalhar pela nossa subsistência, lógico. Isso não se discute. Mas vamos dando atenção ao espiritual, porque a hora chega e você vai, querendo ou não. É a história que fala assim, o cara fez o pecado a vida toda, daí quando chegou perto da morte, pediu perdão para Deus. Bem, se ele realmente se arrependeu, ele vai ser perdoado. Mas isso não é bem assim como a gente pensa, porque como Deus conhece o coração, se for uma intenção de lograr a Deus, ele está mais ferrado ainda. Mesmo na hora da morte, você quer passar para ele, você vai pagar. Ele está mais ferrado ainda. Mas se realmente acontecer um arrependimento, porque Isaías diz isso, o pecado todo ele é perdoado, ele é apagado. Então se você viveu 100 anos no pecado, com 101 anos você se converte e morre, você é salvo. Se você viveu 100 anos crente e um dia você desconverte e morre, você é condenado. Porque quando você sai da presença de Deus, o pecado que foi lavado, ele representa esse pecado de novo. Você adulterou uma vez, foi perdoado. Está limpo para Deus. Você não é adúltero. Se você adulterar a segunda vez, você torna tanto quanto adúltero 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Porque o sangue é só o sangue. Quando Deus não olha para nós como nós pensamos, Deus olha para Jesus. E no sacrifício de Jesus, Ele nos vê limpo. Então Ele consegue nos abençoar e ter contato conosco. Se você tirar Jesus da frente, você está ferrado. Devia ser salvo pela média, né? Hã? Você salvo pela média. Pois é. Eu estava ferrado, porque a minha média sempre foi baixa. Vamos mais um pouquinho para... Tem mais um, né? Ou não? Já lemos todos? Não tem mais, não? Tiago, tá. No entanto, as Escrituras falam que a herança do cristão é diferente. Não irá desaparecer com o tempo.
É tão eterna quanto a palavra que a promete. Vamos lá, Pedro. Pois toda a carne como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva, seca a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que nos foi evangelizada. Quando a última trombeta soar, o tempo não existirá mais. E então todas as coisas temporais acabarão, mas as coisas eternas durarão. Sua beleza nunca passará. Coríntios e Apocalipse. Precisamos ler, hein, irmãos? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Essa corrupção da qual fala aqui o apóstolo é do corpo, hein? Não é que você se corrompe, não é isso. Eu já vi pregar isso. O corpo. O que isso quer dizer com isso? Ele quer dizer que embora o corpo vá definhando, e aí de novo a afirmação de que o versículo, ele levou sobre si nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados e recebe a doença, é mentira. É uma prova de que o próprio apóstolo afirma que o corpo vai se corrompendo, mas o homem interior vai se renovando. Na verdade, se você for espiritual, quanto mais perto da morte você chegar, mais força você tem para resistir o mundo e estar com Cristo. Porque esta vida que é passageira, ela passa a ser eterna. E se você alcançar a salvação, você está na bênção, meu irmão, a bênção que você sempre quis. Então essa corrupção é o definimento do corpo por causa do pecado. A outra referência, por favor. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, esta está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nessa herança está reservado no céu para nós. Nossa, isso nos relembra a promessa de Jesus, que iria preparar um lugar para nós, para que possamos estar com Ele e compartilhar da sua glória. Eu quero que leia, João. Jesus foi para o céu e sentou à destra de Deus, e é para lá que eu também quero ir, quando esse mundo não puder mais me dar um lar. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. Você sabia que por causa desse versículo tem irmãos que diz que o céu é um bairro cheio de casa, de edifício? Quem trabalhou menos vai morar em uma casinha mais baixa, quem trabalhou mais vai morar em duplex, num triplex, tem outro que vai morar no edifício inteiro. Os pastores vão tudo para cobertura. Cobertura não sei do que, mas diz que vão. Mas tem gente que vende até aqui, até aqui. Então, pra mim é uma quadra inteira, então. Então, tá bem, hein? Isso é carpir. Pra mim tá, né? Esse é o problema, né? Se tivesse que carpir, eu já preferiria uma kitnet, viu? Dá trabalho. Michel não vai se quer ser um digno, céu. Herança protegida. O que nos garante que não perderemos a herança? O justo viverá por fé. A Bíblia diz: tu, porém, mediante a fé estás firmes, visto que andamos pela fé, que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé. Você viu como a fé aqui, ela é importante? E é só ela que te traz as bênçãos espirituais. O que esta fé inclui? Ali eu coloquei os pedacinhos que era mais interessante para a gente ganhar tempo. Vamos para frente. Inclui a fé de que há um Deus cuja palavra, tanto suas promessas quanto seus avisos, é verdadeira. E a confiança de que há um mundo ou domínio espiritual e que nós temos um lado espiritual na imagem de Deus,
que iremos sobreviver o corpo na morte. Mantém firme também a crença de que iremos passar a eternidade em um estado ou outro. No inferno para os perversos e no céu para os justos. Para guardar sua herança, não permita que sua fé seja abalada ou tirada de você. Essa fé é ativa, ela protege o caminho ao seu lar celestial. Se a perdermos, perderemos o céu. Confie em Deus, Ele te protegerá pelo seu poder, mediante a sua fé. A herança revelada. Devemos reconhecer a natureza intangível do céu. Não pode ser vista com os olhos da carne. Não pode ser sentida com o toque de mãos carnais. Mas é tão real quanto outros intangíveis, como o amor, a alegria, a paz e a beleza. É isso que eu quero que vocês leiam. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A outra referência? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Amém. Então você veja, essas bênçãos de Deus, elas são reveladas àqueles que realmente se interessam pelo céu. É por isso que nós temos a igreja cheia de crente e uma meia dúzia só vai subir. Porque os interesses são diferentes. Nós temos ainda aqueles que foram chamados para a salvação e que almejam a salvação. E temos aqueles que foram chamados para a salvação, mas arregalaram o olho no material, e hoje eles já não querem mais salvação, eles querem material. E vão ficar com a bênção material enquanto tiver, né? Depois o negócio muda. Então, dependendo daquilo que você deseja intimamente, Deus permite que você caminhe, ou enxergando, ou cego. É uma barbaridade, é um pecado, é uma pena, dá uma dó, como diz o baiano, né? Mas infelizmente é assim. Se você está na igreja por interesses que não competem às coisas celestiais, você vai ter uma surpresa. Como eu disse, eu entendo que cada um tem sua necessidade e deve buscar o bem para a sua família, deve viver bem, deve pedir as bênçãos de Deus, e não se esqueça que quando Deus te abençoa, que você está assim naquela, né? Não é para você reter, não, hein? É para você abençoar quem precisa, tá? Cuidado com isso. Isso é uma das particularidades daqueles a quem Deus dá. Entende? Você está numa boa, mas só você numa boa? Cuidado. Então, por isso que as coisas de Deus, ela não se mede dessa forma. Você deve lutar por isso. Mas que o teu interesse, irmão, seja ser salvo, para você conseguir essa glória. Senão nós vamos ficar tudo aí. Pastor, e como saber assim, quem precisa e quem não precisa? E? Como saber... Isso na nossa cultura é uma coisa muito complicada, né? Eu dei umas viajadas por aí, a gente ajudava alguns irmãos. Eles tinham vergonha de receber ajuda. Eles só recebiam se realmente estivessem necessitando. Em alguns países desenvolvidos tinha irmãos desempregados que eles não vinham quase nem na igreja. Uma vez questionando, eles disseram, as esposas contaram, não, aqui está desempregado, e aqui é assim, quando você é registrado e a firma te manda embora, o governo te assume. Ele paga 90% do que você ganhava, para não cair a tua renda e você não virar sem teto, mas ele te chama para fazer serviço público. Tem que limpar uma floresta, tem que cuidar de um urso que machucou a patinha, tem que varrer a rua, aí ele te chama, você tem que ir, né? Mas ele te assume, todos os seus, você continua recebendo. E eles estão chateados por isso. Imagina uma lei dessa no país. Todo mundo ia trabalhar mais, se só quando me chamar eu vou.
Os coelhos leite fizeram filho, por causa do leite da bolsa fizeram filho, rapaz. Imagina, acho que 15, né? No começo era 15, né? Fazer um filho por 15 reais, o caboclo precisa ter coragem. Mas fizeram, imagine lá. Então essa questão, para nós é difícil. Tem que investigar, tem que ir com cuidado, tem que realmente saber, né? E ver se o camarada realmente, porque é aquela história, você dá uma vez, na segunda vez, você diz, Deus separou esse monte para me dar. E não vai mais. Nós temos isso culturalmente, infelizmente. Mas é cristão, é bom, é agradável a Deus fazê-lo quando se pode fazer. O dia virá em que isso não será mais um mistério. Paulo disse que morrer é lucro e que era incomparavelmente melhor do que a vida deste mundo. Filipenses, vamos ler, hein? Agora é a hora de nos prepararmos para recebermos nosso lugar preparado. Uma vez alguém disse, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Isso descreve corretamente o que as Escrituras ensinam. E Jesus tornou isso possível em 2 Coríntios 8:9. Vamos ler os dois referimentos bíblicos. Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos lá? 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Então, Cristo tornou essa possibilidade real para nós. Era impossível alcançarmos esta graça, esta glória. Mas Cristo, com a sua morte, nos faz isso. Esta é a nossa herança. É a maravilhosa, viva esperança, pela qual Pedro fala que fomos regenerados quando começamos nossa nova vida em Cristo. Se Deus pôde ressuscitar Jesus dos mortos, então Ele pode nos dar a mais rica herança possível. Amém, irmãos? Então nós fomos chamados para batalhar por esta herança, para almejar estas bênçãos. Como eu disse a vocês já vários encontros que tivemos, que a bênção material também provém de Deus. Tudo que é de bom, e Ele te dá. Só não seja hipócrita, né? Não seja avarento, que a avareza é pecado. Viva a tua vida na fé, busque a Deus, procure as bênçãos materiais para você, dentro daquilo que o Evangelho permite, né? Não enriqueça desonestamente, porque você vai para o inferno com toda a sua riqueza. Mas eu posso criar um emprego melhor e gastar mais, né? Sim, pode. E se a senhora pede um aumento para o Natal, não precisa criar um emprego melhor, só um salário menor. Então, se você não confundir isso, você caminha e vai para o céu. Amém? Se você ficar rico, não esqueça dos irmãos pobres. Se Deus te abençoar, não esqueça de abençoar, né? Como eu disse para o irmão ali, Denis, sempre vem pimenta por causa dele, né? Mas sempre vem pimenta, mas tudo bem. O irmão Denis, que na nossa sociedade isso é muito difícil. Porque as pessoas... Você tem que se preocupar em não deixar ser influenciado pela riqueza. Isso. Mas tem uma casa enorme que eu compro perto, né, que depressão, por causa de bem material, ou tem um... E às vezes até em depressão, porque aquele enorme já não serve mais, ele quer mais enorme ainda. Então você tem que ter conta. Você sabe o que é bom para você, o que você precisa, busque a Deus. Busque direitinho que a gente consegue entrar nessa partilha de bens aqui e ser verdadeiramente ricos com Cristo. Amém?